Vasectomia é algo sério para a Igreja Universal, sério. Desde uma determinação, inclusive tiveram menores de idade que fizeram vasectomia na Igreja Universal, auxiliares que foram colocados para fazer vasectomia. Até hoje, muitos não podem ser pais por causa da Universal, não puderam dar a vida. Primeiro que a Record foi comprada com dinheiro do narcotráfico. Foi comprada com dinheiro do narcotráfico. Foi comprada com dinheiro de uma fogueira santa, a fogueira santa de Isaac. Pessoas foram convencidas a dar o dinheiro na época, porque o Macedo falou o seguinte: nós teremos uma emissora evangélica para pregar a palavra de Deus. 100% evangélica, de pregação 24 horas em horário nobre. Você acredita nisso? Aí eu fui, peguei minhas malas, fui para uma sede regional, estava o pastor na porta da sede. Quando ele me viu, eu chegando com as bolsas, todo entusiasmado, tipo assim, deixa a bolsa aqui, falou nada. Deixa a bolsa aqui e me acompanha. Ele não falou uma palavra, mas eu entendi, tipo no gesto, deixa aqui e me acompanha. Quando eu subi, fui até o escritório dele, ele sentou como nós estamos aqui, um de frente para o outro, e o segundo da igreja aqui. Meu irmão, isso foi muito forte. Ele pegou umas folhas de papel, estava na minha frente as folhas, aí ele virou a folha para cima, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Aí eu te pergunto, o que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu podcast. Vamos falar sobre muitas coisas nesse podcast. Hoje nós temos aqui um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita coisa boa que você vai ouvir neste podcast e eu quero que você fique até o final porque tem muitas histórias. Nós vamos falar sobre práticas esotéricas ou práticas místicas do movimento neopentecostal, que inclusive está na Igreja Universal do Reino de Deus. Então não vou mais enrolar, vamos começar então nosso podcast com o Davi. Davi, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, participar do podcast, tá? Isso. Tem muita gente que fala aqui sobre a Universal, só que não sabe a dimensão do que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E você, como ex-pastor da Igreja Universal, creio que você vai clarear muitas ideias sobre o que realmente acontece por lá e as doutrinas que são antibíblicas. Então, de antemão, se apresente, tá? É um prazer tê-lo aqui comigo. E eu espero que realmente esse podcast seja uma bênção para mim e para aqueles que estão assistindo. Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Caio Modesto por ter me convidado. Eu me sinto privilegiado de estar aqui porque quando a gente fala da verdade, vem um brilho nos olhos, vem a motivação. Então eu fico muito feliz de estar compartilhando a minha história aqui com os inscritos do canal, com todos que vão acompanhar, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas serão esclarecidas, uma vez que o meu trabalho hoje, para quem conhece o que eu faço nas redes sociais, é justamente repor a verdade. Então, muito obrigado, pastor Caio Modesto, por esse convite e estou à disposição para responder o que for necessário. Conta um pouco como foi a sua conversão e como que você ingressou na Igreja Universal. Bem, a Universal ela foi fundada em 77, 9 de julho de 77. O meu pai, ele conheceu a Igreja Universal por volta do ano de 81. Então, eu nasci em 84. Antes de eu nascer, o meu pai já era um obreiro da Igreja Universal. Ele era um voluntário da Universal, num período em que a instituição estava crescendo, tinha acabado de nascer, e a minha família toda ingressou na Universal. Em todas as lives e vídeos que eu falo, eu sempre repito a mesma coisa, que nós tivemos uma história dentro da instituição. E como eu nasci na própria instituição, eu comecei a passar por todos os grupos, todas as etapas que existem dentro da instituição Universal. Pela chamada escolinha, grupo de jovens, depois me tornei um obreiro jovem, entusiasmado. E meus tios também, eu tenho 2 tios que se tornaram pastores e até hoje são bispos da Igreja Universal. Então, eu tenho uma história desde que nasci, eu tenho 40 anos, são mais de 30 anos que eu fiquei na Universal, e tenho 2 tios que são bispos atuais da Universal. Conversão, a gente sempre no nosso coração teve o desejo de falar da palavra, né, de poder seguir a Cristo.
E a gente só entende realmente, eu só fui entender o que era a graça de Deus quando eu saí da instituição. Apesar de terem muitas pessoas sinceras lá, que eu acredito que tenham, uma pessoa realmente só entende o que é a conversão e a graça do Senhor, definitivamente na cruz que foi feita por nós, quando ela sai da instituição, porque é impossível. Por mais sincera que seja uma pessoa que ela fique na Universal, ela não vai saber, até por conta das práticas que são feitas, o sincretismo religioso e tantas outras coisas que aos nossos olhos, eu que fui nascido e criado lá, achava que era tudo muito normal, fazia parte de um contexto de fé. Então, a minha história basicamente começa por aí. Sim, mas quando que você despertou para o evangelho? Por exemplo, você começou em uma outra igreja ou foi exatamente na Universal? Foi na Universal, de certa forma, porque quando eu comecei a mergulhar na própria Bíblia, porque dentro da Igreja Universal a teologia ela é proibida. Isso é muito claro. O Edir Macedo mesmo lançou um livro criticando a teologia e tem diversos depoimentos dele, até outros pregadores antigos que conheceram Edir Macedo, do qual ele critica a teologia. Para ele a teologia não vale de nada. Então na Universal não se tem um ensinamento teológico. Porém, conforme eu fui adentrando, eu tive a curiosidade, o desejo de conhecer a palavra. Por mim próprio, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar a Bíblia, comecei a ter o meu devocional particular e aí começaram os conflitos, porque as práticas não batiam com os ensinamentos. Até que, num determinado momento, que é o que a gente vai chegar, eu entendi que a minha vida, eu teria uma decisão a tomar. Falei, peraí, o Jesus que eu conheci, o Jesus que eu me entreguei, o Jesus que eu entendo que é o real, não tem nada a ver com o que está sendo apresentado pela Universal. Então eu tomei uma decisão, não, eu quero seguir o Evangelho de Cristo e não os ensinamentos, o sistema, que inclusive a gente vai poder entrar mais a fundo, chamado de meritocracia, de um sistema de um universo, vou dizer assim, com essas palavras, paralelo que tem dentro da Universal. Então, no momento em que eu decidi, falei, não, eu quero seguir a Jesus, eu tenho o desejo de levar a palavra de Deus, eu não quero trabalhar, viver como se fosse um trabalho, eu não quero fazer do evangelho o meu trabalho, o meu sustento, a minha carreira. A carreira é espiritual, não uma carreira material, eu não desejo isso. Foi aí que eu tenho certeza que naquele momento eu entendi o que era a graça de Deus e comecei a me aprofundar muito mais e foi ali que eu entendi o meu chamado para aquilo que eu faço hoje. Ô, Davi, qual é o processo que um membro vocacionado ao ministério, ele passa até ser pastor da Universal? Então, é muito complexo, porque não é tão simples. Por exemplo, eu fui pastor da Universal por 5 anos. Nesses 5 anos, a Universal hoje, principalmente nesse ano de 2025 que nós estamos fazendo essa gravação, ela tem um projeto, por conta da demanda de pastores, da saída, até por conta das denúncias que eu venho fazendo e de outros colegas também no Brasil e fora, de jovens. Ela tem fome por jovens. No início, eu também tive esse desejo porque eu achava que o pastor era o pregador, era o missionário, ele tinha aquela vocação até que você entre. Então, para você se tornar um pastor não é tão fácil. Primeiro porque você vai passar por uma série existe um rigor, uma questão de referências que eles vão querer de você para saber se podem confiar em você. Tem que ser alguém de extrema confiança deles e tem que ser um excelente, abre aspas, funcionário. Tem que ser um funcionário. Primeiro porque, para você ser colocado como pastor, na Universal existia um rigor de ser chamado entre 15 a 27 anos. Então, e vai ser feita uma série uma peneira. Como que ele é disciplinado, porque como é um sistema de hierarquia, a Universal entende o reino de Deus como uma hierarquia. Quem está em cima manda e quem está embaixo. Já está errado por aí. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que a igreja é um corpo cujo cabeça é Cristo. E cada um tem a sua função, mas na Universal, não. Isso não existe. Mas, a princípio, como eu falei, o jovem está entusiasmado, ele faz parte de jovens, então tem projeto com jovens, como eu fazia. Eu ia para comunidades, eu queria trazer as pessoas para dentro da igreja. Porque eu aprendi isso, que eu tinha que trazê-las para a igreja, porque na igreja está a salvação. Ou pior,
A igreja é a salvação. É o que a Universal ensina. Não é à toa que eles adotam o eu sou universal, que o genro de Edir Macedo copiou dos mormons. Antigamente tinha uma propaganda dos mormons lá, eu sou mormon. Então, Renato Cardoso trouxe essa ideia para ter uma identidade. Você tem que vestir a camisa da igreja, você tem que dizer que a igreja é sua mãe espiritual, que é uma total heresia. Isso não existe. Então eu, naturalmente, naquele desejo de fazer a chamada obra de Deus, de ser um grande pregador, eu também embarquei nessa de estar trabalhando para que um dia eu pudesse ser um pastor. E isso aí passa por um crivo muito grande. Vai ter uma análise. Depois que o rapaz é chamado para fazer o que eles chamam de IBURD. O IBURD é o Instituto Bíblico Universal, que é só o nome. É como se fosse uma escola de pastor. Só que não se prega a Bíblia. Às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, ela tem um filho, tem um sobrinho que está sendo preparado para ser um pastor. E ela deve estar pensando assim, que bom que agora meu filho vai se tornar um pastor, vai aprender a Bíblia, vai aprender nada disso. Ele vai aprender como se tornar um arrecadador. A verdade é essa, nua e crua. Eu tive uma experiência, você tem uma ideia, quando eu era obreiro, para se tornar um pastor, eles têm certas exigências. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar disposto, tem que ser submisso. Você vai ver muito isso na Universal, chamar o pastor de senhor, vê-lo como o senhor, o bispo como o senhor dele. Então, você vai ver muito isso. Você vai ser observado, vai ser feita entrevista se ele é de menor, com os pais. Se ele é de maior, ele vai ter que abrir mão do estudo dele, não vai poder estudar mais. Se ele trabalha, ele vai ter que abrir mão do trabalho dele. E quando ele entra, ele passa a se tornar um funcionário da instituição. Eles pedem uma série de exames médicos que ele tem que puxar do bolso dele, eletrocardiograma, eletroencefalograma, pede exames de cabeça para saber se ele... Eu vou falar num termo que me desculpa, não é o mais acadêmico, mais adequado, se ele é maluco, ou se ele vai dar problema. Eles querem certificar de que ele é uma peça que vai ser útil para ser mandado para onde eles quiserem, para ser feito do jeito que eles quiserem. Então, o rapaz foi escolhido, ele tem essa vocação, vamos fazer um teste com ele, bota ele no núcleo para ver se ele traz gente para o núcleo. Aí ele começa a ser testado. Bota ele no núcleozinho para ver se ele faz movimento, aqueles movimentos de campanhas que eles ensinam. Então, tudo isso eles começam a identificar se ele tem o que eles chamam de chamado. Não é um chamado espiritual, uma pessoa que está dedicada à palavra, uma pessoa que tem isso, não. Eles querem saber se ele é uma pessoa que atrai pessoas. Isso para eles é muito importante. Então, traz o jovem passa por uma série de entrevistas internas, pastores regionais e bispos. Quando ele é selecionado, ele é trazido para uma sede e lá ele passa a auxiliar. E, enfim, cada época tem um procedimento. Agora, me parece que estão mudando um pouco porque eles estão deixando de dar o salário do rapaz. O rapaz vive só de alimentação a princípio, os 2 primeiros meses, se eu estiver enganado. Mas até então ele passava a receber um salário mínimo cadastrado, como aconteceu comigo. Você abre conta num banco, se torna um pastor cadastrado e um auxiliar de pastor, e você fica na instituição, à disposição da instituição. Eu, por exemplo, quando eu fui chamado, por ser sobrinho de bispo, e um bispo na época que tinha uma relevância muito grande na Universal, pelo menos no Rio de Janeiro, simplesmente foi uma indicação. Se apresenta lá. Eu me apresentei ao líder e não precisei fazer exame nenhum. Nada. Só fiquei lá entusiasmado. Agora que eu vou pregar a palavra. Agora que na Universal não se chama culto, né? Se chama reunião. Vou fazer uma reunião. Então eu tinha esse desejo. No meu coração tinha. Entrei, fiquei numa catedral, num sistema de quartel, que eles chamam de internato, né? Você entra, existe um alojamento, onde ficam jovens com beliches, triliches, ali tem o horário da comida, o horário de tudo. Então é mais ou menos assim, a gente entra e fica subordinado a uma autoridade. Subordinado. O pastor da Igreja Universal, quando ele entra, agora o que eles estão fazendo publicamente? Fazendo o rapaz fazer voto público, tipo um juramento público. Isso é uma total patifaria, uma total... Isso é uma hipocrisia, porque quando eu, depois de alguns anos, saí e me dediquei na investigação, no trabalho jornalístico que eu faço,
A gente vem entender que muitos bispos têm empresas no nome. O próprio Edir Macedo tem um patrimônio muito grande. Tem banco o nome dele. Banco. O Macedo tem banco, tem hospital, tem plano de saúde. São mais de 100 empresas ligadas ao grupo da Universal. Mas quando o rapaz está entrando, eles querem que ele faça um voto público que ele entrou para ser uma espécie de... É um cargo espiritual, uma coisa bem espiritualizada, até para servir contra ele num possível juízo. Então, a Universal, e isso acontece muito, e depois a gente pode entrar mais a fundo, fazer com que o auxiliar e o pastor gere conteúdo contra ele próprio. Eu entrei, me tornei um auxiliar, fiquei numa catedral, e nessa catedral você fica fazendo só o trabalho de um obreiro assalariado. Eu dormia lá, tinha que tirar espinho de rosa, que os obreiros sabem muito bem o que eu estou falando, encher vidrinho com azeite, colar envelopes de campanha, cola envelope, enche vidrinho. Obrigado, meu irmão, obrigado. Então você participa obrigado. Você participa daquelas atividades, só que de uma maneira mais intensa, porque agora você é um funcionário. E como funcionário você recebe ordens, você recebe esculachos, né, bronca. O pastor da Igreja Universal, ele é humilhado psicologicamente. Humilhado. Você é humilhado, constrangido, às vezes do pai, da mãe, ele nunca ouviu o que ele ouve lá dentro. Então, o rapaz fica ali, ele acredita que ele ali é o reino de Deus. Se você está apanhando, é pela obra de Deus. E eu mesmo, se você me permite, desde compartilhar uma experiência que eu passei, na maioria dos podcasts, ou então pelo menos das entrevistas que eu participei, eu sempre repito mesmo, eu tive uma experiência muito interessante. Na primeira sede regional que eu fui, eu estava numa catedral. Na catedral não tem acesso a nada. O auxiliar é uma hierarquia. Ele não sabe o que acontece lá dentro. Lá dentro ele não sabe de nada. Ele está no culto ali, ele tem um horário para acordar, fazer programação, e a ordem. Na Universal são ordens que dão. Aí ele está lá, aí você vai ser mandado para uma igreja agora. Aí no coração do auxiliar, poxa, agora eu vou fazer uma reunião, vou pregar a palavra, e coitado. Aí eu fui, peguei minhas malas, fui para uma sede regional, estava o pastor na porta da sede. Quando ele me viu, eu chegando com as bolsas, todo entusiasmado, tipo assim, deixa a bolsa aqui, falou nada, deixa a bolsa aqui e me acompanha. Ele não falou uma palavra, mas eu entendi, tipo um gesto, deixa aqui e me acompanha. Quando eu subi, fui até o escritório dele, ele sentou como nós estamos aqui, um de frente para o outro, e o segundo da igreja aqui. Meu irmão, isso foi muito forte. Ele pegou umas folhas de papel, estava na minha frente as folhas, aí ele virou a folha para cima, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Aí eu te pergunto, o que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Ali tinha a relação semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e do lado os horários das reuniões, que não é chamado culto, e cada espaço branco, o valor que daria de oferta que teria que ser colocado ali. E ele falou para mim assim: malandro, membros da Universal, sabe o que eu estou falando? Porque dentro da Universal os pastores se tratam assim, eles aprenderam a se chamar um ou outro de malandro, que é um total absurdo. Quando a gente por isso que eu digo, quando a gente começa a compreender os princípios do amor, da misericórdia, da compaixão, a gente começa a entender o que Jesus fez na cruz pela gente. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época era muito comum esse linguajar entre eles. Quando ele falou assim: malandro, tua reunião é meio-dia, malandro, e você tem que arrebentar, malandro. Se você não arrebentar, eu vou te arrebentar. Desde que ele falou aquilo para mim, eu que nunca tinha tido experiência de estar numa igreja, eu tomei aquele choque na hora, mas eu fiquei tipo assim, eu lembro que eu ainda falei assim: amém, pastor, amém. Tipo assim, meio que surpreso com uma palavra dessa. E o tempo foi passando, eu fui fazendo as reuniões da maneira como a gente aprende, fazendo as reuniões, aquele jeito agressivo, aquele jeito sem educação, aquele jeito, às vezes, muito grosseiro de tratar as pessoas, que é uma coisa muito típica do próprio Edir Macedo e dos bispos, dos quais tomaram conta do Brasil e de outros países. Meu tio também, meus tios bispos também são muito assim. Então, eu aprendi assim. E eu comecei a fazer assim, mas dentro de mim tinha aquele conflito.
Falei, peraí, numa época que não tinha rede social, numa época que hoje nós temos o privilégio de ter um pastor Caio Modesto e ter tantos outros que estão aí denunciando e trazendo a realidade. Na minha época não tinha isso. Pelo menos se existia o YouTube, eu acredito que sim, mas não tinha o conhecimento, não se tinha do que acontecia nos bastidores. E eu comecei a ter esse conflito. Eu fiquei 2 anos e meio, dali para frente, foram 2 anos e meio auxiliando, sem ter contato mais a fundo. Mesmo assim, ainda não tive tanto contato a fundo, eu só fui descobrir tudo o que acontece nos bastidores da Universal depois que eu saí. Aí eu pesquisei, eu investiguei, eu fui atrás de informações, mas como auxiliar e como pastor, comecei a ter esse conflito. Eu comecei, poxa, peraí. Aí vinha, a gente pode entrar em diversos assuntos da fogueira santa, tudo isso. Então, isso foi uma questão de consciência. Chegou um momento que eu falei, não quero mais. Não vou fazer mais isso. E eu paguei um preço, meu irmão. Paguei um preço. Quando eu falei que eu me lembro que a última experiência que eu tive como pastor da Universal foi quando eu fiquei numa cidade em Minas Gerais sozinho. Eu fui para lá, o meu superior chegou a falar assim, Davi, vou mandar você para você tomar conta de uma cidade. Amém, pastor, amém. Eu fui para lá, ia para de porta em porta, levando o jornalzinho, daquele jeito que tradicionalmente, mas o meu desejo era trazer as pessoas para a igreja. Fui lá, aí começou a a igreja começou a ganhar forma, começou a vir as pessoas na minha cabeça, poxa, que legal, as obreiras, tudo feio. As obreiras comigo, as senhorazinhas assim, felizes. Eu estava feliz. Eu achava que estava fazendo a chamada obra de Deus. Aí o regional foi lá. Foi na minha igreja, chegou, e aí, como é que tá a coisa aí? Aí eu todo feliz, poxa, pastor, graças a Deus, já tem 70 pessoas aqui. Nesse eu tô perguntando, não, mano. Eu quero saber como é que tá. Rapaz, aquilo ali para mim foi como se fosse um banho de água fria. Eu senti muito mal, eu falei assim, meu Deus, quer dizer que a minha vida vai ser essa daí? Desde você avaliado por quanto a igreja está dando? Não, negativo. Aí eu fiquei doente, porque eu não me alimentava direito. Não tinha uma alimentação saudável, tive problema nos rins, voltei para o Rio de Janeiro, fiz um tratamento médico. Foi chamado de mole, porque na Universal, se o pastor adoece, ele é chamado de mole, de fraco. E graças a Deus eu ainda fui poupado de uma outra coisa gravíssima da qual eu vim fazendo denúncias. A gente tem muitos depoimentos no Brasil e fora de vasectomia. Se eu fosse um pastor da Universal que crescesse financeiramente, você pode ter certeza absoluta que eles iam me chamar para falar, olha, o negócio é o seguinte, tu é solteiro, né? Quer casar? Quer casar, né? Então, para liberar teu casamento, tu tem que operar. Então, a gente pode mergulhar mais a fundo, porque eu estou pensando na minha história, então eu não cheguei a esse extremo porque eu era um pastor fraco. E não dava disso, não arrecadava. Então, meu tio falava, você não tem chamado. Uma vez eu fui então, quando eu vim doente para o Rio de Janeiro, eu fui ficar com ele. O bispo de lá falou, cara, tu só tá problema, você tá ficando doente, vou mandar você para o Rio. Aí eu vim ficar com meu tio aqui. Meu tio na frente dos pastores, do povo, dos obreiros, você é fraco. Ele chegou a falar outra palavra bem mais inadequada, que eu não vou usar aqui o termo, por respeito, mas, enfim, eu não guardo nada no meu coração contra ele, porque coisas piores ocorreram depois. Até que eu voltei para o Rio, fiquei na Catedral de Del Castilho, eu falei para o meu pastor lá, pastor, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora. Foi para isso que eu entrei, pastor. Sabe por quê? Quando eu entrei como obreiro, eu achava que seria um pregador da palavra, que eu iria levar a mensagem do evangelho, mas sabe o que está acontecendo aqui dentro, pastor? Eu estou sendo cobrado, Fogueira Santa está aí, se eu não bater as metas que são instituídas, eu vou ser punido. Que isso, que história é essa? Que palhaçada é essa? Falei assim para ele. Ele olhou com um olho desse tamanho para mim e falou, estou saindo fora. Peguei meu crachá, deixei em cima da mesa e ele falou, Davi, o teu tio é bispo. Ele vai arrebentar com você, Davi. Ele vai te matar. Eu falei assim, não quero saber. Então foi para isso que eu entrei, fui para casa. Fui para casa, meu pai, que com certeza está assistindo essa gravação e é membro do meu canal e me acompanha, o meu pai, ele falou, meu filho, eu estou com você. E eu lembro de uma experiência que quando eu acabei de sair, foi na mesma semana, tipo 2 dias depois, eu fui na casa da minha avó, que também foi obreira da Universal, a família toda Universal. Toda. Minha avó era saudosa, Lúcia, faleceu há pouco tempo, e ela estava sentada na minha frente assim com o telefone, falando com ele. Ele ligou para lá para falar com ela. Ele falou, cadê o Davi no telefone? Ele tá aí,
Tá, sentei para falar com ele, olha, meu irmão, ele pegou o telefone e começou. Ô, rapaz, você tá perturbado? Você tá maluco? Quem mandou você sair? Eu pedi para sair porque não concordei. Eu no telefone, eu falei, olha, na hora eu tava com sangue quente, eu botei para fora. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não entrei para ser um alcoólatra, porque eu sei que tem um monte de pastor alcoólatra. Eu vi pastores bebendo. Eu não entrei para viver de metas de arrecadação. Eu não entrei para isso. Se eu soubesse que a vida de vocês é dentro dessa sujeira, jamais eu teria entrado. O meu tio bispo, no telefone, meu irmão. Meu pai sentado na minha frente, que minha avó estava aqui, ela deu lugar para meu pai, eu peguei o telefone. Meu pai, onde você está agora? Na minha frente, ele falou que meu tio no telefone assim, pena que estava num telefone de gancho. Ele falou assim, mas Deus é minha testemunha. Ele falou assim, eu vou dar uma ordem para botar você na rua. A família toda na mão dele. A casa que a minha avó morava era alugada pela Igreja Universal. Então, toda a família na mão dele. E eu peguei o telefone e falei assim, ó pai, o meu tio está dizendo aqui porque eu não aceitei ser um mercenário, porque eu não aceitei ser desculpa, com todo respeito aos seus inscritos, as pessoas, um vagabundo, não aceitei ser como ele, está dizendo que eu vou falar para vocês me botarem na rua. Me botar na rua. Então, bem, passou algum tempo depois, eu inclusive estive com ele, até hoje eu oro por ele, para que Deus tenha misericórdia e que abra os olhos, mas essa aí foi uma noção, eu estou dando apenas uma introdução de coisas que acontecem, o que pode acontecer na vida de um rapaz que está lá dentro, sendo constrangido, sendo humilhado, casos que eu sei e já testemunhei e já noticiei de jovens menores de idade que foram chamados para a Universal, o pai e a mãe assinou e saíram com problemas até mentais, saíram perturbados, sabe por quê? Quando ele era um voluntário, ele era um obreiro, quando estava com a família tratou com amor, tratou com carinho, quando foi lá para dentro foi tratado como um lixo, foi tratado como objeto, foi punido, era cobrado. Então hoje, inclusive hoje, eu lido com isso constantemente. Existe um caso gigantesco, existem casos e mais casos de pastores e esposas com sérios traumas psicológicos. Mas por quê? Porque quando adentraram, aí muitos podem dizer assim, tá, Davi, mas aqueles que saíram depois, cada caso é um caso. Não são todos que saíram do Egito, que saíram para a liberdade. Eu faço sempre uma analogia, meu irmão, do Egito, do antigo Israel. O antigo Egito, quando houve aquela grande seca, ele era a salvação, ele era o local adequado para se fazer a vida ali. Faraó lá com José, ó, traz tua família para cá, vai ser bem recebida. Aí a pessoa, Inclusive, Jacó, né? Tudo mais. Aí a pessoa chega lá no aniversário, é bem acolhida, os obreiros recebem ela com carinho, isso tem com certeza. Ela vai, mas só que o mesmo local onde ela é bem recebida, com o tempo ela se torna uma escrava. E a gente tem Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Aí o pai de José, né? José envia o pessoal lá para o Egito para procurar comida porque estava tendo uma grande fome. Né? Então, realmente, você exatamente. Assim, fazendo uma pequena analogia do texto bíblico, quer dizer, o mesmo local onde os filhos de Jacó foram bem recebidos, passaram a viver, eles se tornaram escravos. E hoje tem milhares de pessoas dentro da Igreja Universal que estão há 10, 20, 30 anos, não estou dizendo nem pastores, falando membros, que antigamente eram de outras religiões ou não, tinham outros sofrimentos ou não, chegaram lá e hoje não tem vida social mais, não tem Natal, assim, tirando a questão teológica, não tem mais aquela confraternização em família, quero dizer. Não tem um momento de poder dizer assim, vou poder passear, nada disso, a vida deles agora é de quem? É da Universal. Eles têm que prestar conta de tudo, para namorar, para sair, para fazer tudo, principalmente o voluntário que está mais dentro ainda, um pouquinho mais dentro. Mas no caso do pastor é pior. Pastor e esposa são funcionários. E no meu caso, voltando à questão da pergunta inicial, a minha história se baseia nisso, no fato de eu entender o que é o Evangelho, pelo menos a princípio, no meu modo de pensar, na minha sinceridade, eu creio que Deus conhece o coração dos sinceros. Não são, é lógico, não são todos que saem para a liberdade, não é todo mundo que saiu, todo pastor que saiu da Universal que saiu para a liberdade, saiu para Cristo, saiu para entender o seu chamado e para levar as pessoas a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é a verdade.
Ele é salvação. Não existe. Quer dizer que antes da Universal todo mundo foi condenado? Tipo assim, a instituição foi necessária? Não, 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 não. Jesus é necessário. Então, e quando eu entendi isso, eu falei, peraí. Então eu tenho meu dever é alertar as pessoas a respeito desse perigo e levá-las a conhecer a graça de Deus, o conhecimento, buscar conhecimento. E eu fiz isso, tanto conhecimento bíblico como conhecimento da empresa universal. Eu cheguei, inclusive depois que eu saí, teve um episódio interessante, eu tenho 2 tios que são bispos da Igreja Universal, inclusive um foi até político. Eu fui para casa da minha avó, numa outra oportunidade, estava um outro tio lá. E eu peguei a relação das empresas ligadas a alguns bispos, falei, cara, desde história é essa? Vocês ficam chorando miséria lá no altar de vocês, dizendo que não tem nada no nome, que vive de ajuda de custo. Mas por que esses bispos aqui são sócios de empresa? Vocês são sócios ou são laranjas? Por que tem isso aqui? Meu tio ficou assim. Vai falar o quê? Não vai falar nada. Não vai falar nada. Então, quando eu comecei a compreender que havia uma enganação, eu falei, não, peraí. Então aquilo ali começou a me compelir. E eu creio que é o próprio Deus me compelindo a isso. É difícil? É. Como você pode ver, antes, quando eu saí, eu cheguei a ser ameaçado pelo meu próprio tio. Ameaçado por ele. Porque, para eles, o confronto, eu não digo confronto, mas a contestação, é proibido contestar, é proibido questionar. Se você questiona, não há, eles falam de transparência, mas não há transparência. Uma transparência real, que os membros têm acesso aos valores que entram, quanto está sendo destinado. Então, quando eu comecei a estudar o fenômeno universal como empresa, eu comecei a perceber que o que eu sabia não era nada relacionado ao que eu sei hoje. Então, é muito grave a questão, muito importante alertar as pessoas que, assim, é difícil, porque às vezes uma mãe tem um rapaz lá, está entusiasmado, ele quer ser pastor. Eu até falo para algumas assim, olha, ore por ele, trate ele com amor, não discuta. Eu acho que o caminho, assim, às vezes a pessoa está nos assistindo, tem uma esposa que é obreira, tem uma pessoa que está dentro da Igreja Universal, está ali, ela está de coração sincero. Aí a pessoa que não liga para mim, eu falo assim, ó, vou fazer outra analogia com você, falando com a pessoa. José, pai de Jesus, o pai, ele era sincero, desde super sincero. Mas imagine um homem sincero recebendo a notícia que a sua noiva, digamos assim, estaria grávida. Foi um choque para ele. Mas ele era um homem sincero. Se ela falasse para ele qualquer coisa, não ia convencê-lo. O que Deus fez? Deus enviou um mensageiro para falar com ele. Deus falou com sincero através de um mensageiro. E quando você se dispõe a orar, quando você é uma pessoa de oração, a minha vida hoje é de oração, cara. O que eu faço hoje é muito grave. Eu não estaria colocando o meu rosto, não sou um personagem. Sou uma pessoa que teve uma experiência e uma vida com Deus para anunciar. Então, se eu não tivesse uma vida de oração hoje, nem vivo eu estaria diante do que eu trago. Então, o que eu falo para a pessoa? Você tem que confiar em Deus. Faça a tua oração, Senhor. Abre os olhos dele, Senhor, e trate ele com amor. Fala assim, eu vou salvar, eu não vou perder o meu filho, eu não vou perder a minha esposa. Não vou perder, porque se você começar a bater de frente, sabe o que vai acontecer? Qual é o ensinamento lá dentro? Que se você está tendo resistência na família, é porque é o diabo. É o diabo que está usando ele, e o que mais acontece é mandar a pessoa o quê? Separa. A ordem é separar, Caio. Você sabe que a Universal, Renato Cardoso e Cristiane, a filha do Macedo, eles têm um programa que eles fizeram aí, chamado Casamento Blindado. De programa, quero dizer, não é um programa de televisão, mas é um projeto deles, é o projeto Casamento Blindado. Só que na Universal existe a política da separação de famílias. Isso é grave demais, isso. Dos bastidores e bispos, inclusive para pastores, como eu fui auxiliar, quando você tem um familiar que não concorda com a Universal, a ordem é separar dele, desde abandonar ele. Eu mesmo, no meu conteúdo, já expus um bispo da Igreja Universal falando assim, ó, para os pastores, ó, se você tem parentes desde rede social que não concordam com a igreja, a ordem é você excluir ele. Desde como que eu vou? Você está entendendo?
Como que eu vou excluir o meu pai? Ele fala no áudio, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Eu acho que é André Luiz, o nome dele, estava como líder do Equador na época. Eu coloquei o conteúdo dele, o conteúdo verídico, atual. Eu botei, como que eu vou me separar da minha família? Como que eu vou abandonar o meu pai? Até porque, desde quando ele é expulso, o pastor é tirado, no caso de não estar arrecadando, ou estar doente, ou o que seja, quando ele não tem mais utilidade, para onde que o pastor vai? Vai para a casa do pai e da mãe. E o pai e a mãe nunca vai desapontar ele. Eu já conheço casos de pastores que ficaram tão fanáticos da instituição, tão fanáticos que não ligavam para o pai, não ligavam para a mãe, desligava. Aí teve casos dele ter sido mandado embora. Quando ele chegou em casa, o pai falou assim: agora tu volta, porque teu pai é o Edir Macedo. Desde... volta. E tem outras situações que, por exemplo, eu mesmo, pessoas que estão me assistindo sabem disso, de esposas que têm um pai doente, alguns casos, pai ou mãe doente, pede para que tem que pedir. O pastor não pode falar assim, ó, vou lá visitar meu pai, vou lá ver minha família. Jamais vai poder fazer isso. Ele tem que chegar, ó, bispo Caio, isso me autoriza ir lá ver meu pai que está doente? Isso me autoriza ir lá falar com ele? Tá, como é que ele está? Só vai se for caso de vida ou morte. Eu conheço casos, pessoas que mandam para mim o tempo todo. Meu pai estava com... Eu tenho um depoimento de uma ex-esposa, que ela mandou agora recente para mim. Meu pai estava com câncer e eu fui proibido de ver meu pai. E eu falei para a direção da igreja: meu pai vai morrer. Está morrendo, não tá com câncer, não dá para segurar. O pai morreu. Ela não conseguiu ver o pai. Desde muitos outros casos de crueldade. Então, essa insensibilidade por parte da direção, o próprio Edir Macedo, ele fala nos seus cultos públicos: aqui não tem sentimentos. Como que eu não tenho sentimentos, cara? O nosso Salvador, Jesus, chorou. Jesus sentiu compaixão. Jesus teve misericórdia. Mesmo com eles, eu faço denúncias firmes, mas nunca você vai me ver amaldiçoando, nunca você vai me dizer: você está condenado, está perdido. Jamais. Eu digo o seguinte: ele é um falso pastor, ele é um falso profeta, mas a misericórdia é de Deus. Ele nos ensina a ter compaixão, misericórdia. Por isso que eu falo para a pessoa que tem um parente lá: você vai discutir com ela para quê? Não discuta. Tenha misericórdia, tenha paciência. Eu falo assim, ó, tenha longanimidade, tenha paciência, espere, ore por ela, trate ela com muito amor, porque ela mesma vai começar a ver: peraí, poxa, tem uma coisa errada. Então, voltando, desculpa estar fazendo esse discurso tão prolongado, mas a gente vai lembrando, quando eu comecei a compreender isso, foi aí que eu entendi que a situação era muito mais séria, muito mais séria. Então, foi por isso que eu resolvi sair. Na verdade, quando eu deixei de ser pastor, eu ainda continuei na Universal. Tipo assim, assistindo a reunião, mas tipo assim, já é porque você aprende o quê? Desde criança, desde a única porta, a única saída, mais ou menos parecido com uma tal igreja, uma tal sistema romano, né? Aqui é a única saída, a única porta, a única salvação é aqui, mas eu ia, mas eu ficava assim, eu me casei depois que eu saí. Eu era solteiro, nem conhecia minha esposa. Apesar de ter batizado a mãe dela, que eu tratei até o último dia da vida como se fosse a minha própria mãe. Desde que batizei a minha sogra, foi eu que sepultei ela também. Ela morou comigo. Então, eu conheci minha esposa depois. Mas eu ia para o culto, para reuniões da Universal, eu ficava assim, ó. Levantava a sobrancelha e o cara tá falando: a minha esposa, ela me para com isso, vai. É porque eu já falei: não, tá errado. Ele não é verdade. Ele não está sendo sincero naquilo ali. Ele está falando uma coisa, o discurso é lindo, mas na prática não é isso que acontece. Ô, Davi, sobre família, você comentou sobre família, mito ou verdade? Realmente existe alguma coisa universal que proíbe os pastores de terem filhos? Sim, tem, absolutamente. Na verdade, eu vou te explicar o contexto para você entender. Tem pastores que têm filhos? Claro. A Igreja Universal, no seu início, filho era uma bênção. Aparentemente, não tinha problema nenhum. Bênção assim, eu vou usar palavras leves, né?
Era legal o pastor ter filho. Meu tio, que é bispo, teve 2 meninas. Teve 2 meninas. Então, assim, meu outro tio também, que é bispo antigo, é dinossauro, né? Desde muito, muito antigo. Teve filho também. Então, tem muitos pastores que têm filhos. Alguns tiveram filhos. Só que aconteceu um episódio interessante na história da igreja que mudou isso. Quando a Cristiane, o bispo Macedo, tem 2 filhas e um adotivo, que é o Moisés, que até hoje eu não sei se é adotivo ou filho dele mesmo. Desde é um filho dele. O caso é polêmico demais. Porque o Moisés, sendo adotivo, o registro dele de nascimento está como filho dele da Esther. O filho dele da Esther. Não tem. O Macedo registrou o filho adotivo como filho dele de sangue. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho inclusive o documento. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir no cartório que a gente indica e vai lá, pega lá o documento Moisés como filho legítimo dele, né? Tudo bem, apesar de que não deixe de ser o filho dele, né? O amor é o mesmo. Mas eu quero dizer é o fato do Macedo ter registrado ele como filho. Então, o Macedo, quando teve essas 2 filhas, quando elas eram crianças, até seus 15 anos, legal, beleza. Mas quando, segundo denúncias dos bispos mais antigos, dos quais eu venho entrevistando e conversando, elas não puderam ser mães. Elas não puderam ser mães, o que o Macedo instituiu? Ele baixou a ordem. O pastor não pode ter filho mais. Acabou. Qual é a justificativa? Gastos. E outra coisa, um casal é muito mais fácil dele dar ordem. Ó, arruma a tua roupa, malandro. Vai para tal lugar. Então, fica mais fácil dele ter essa disponibilidade, ou pelo menos de ser conduzido, desde que se voluntaria. Sim, e eu sei que tem bispos da Universal que em júri cometem perjúrio, mentem, porque chega diante do juiz e fala assim, não, o pastor aqui ele pode estudar, pode fazer faculdade, pastor é um voluntário, ele faz tudo que ele quiser. A teoria só. Na teoria. Na prática não é assim, tem uma ordem sobre ele e ele só faz o que é mandato. E diga-se passagem, em épocas que se usava muito aquele rádio Nextel, o pastor, vou contar uma coisa para você, todos que estão me assistindo no Brasil, no mundo, confirmam isso, as testemunhas confirmam. O pastor estava lá na sua relação íntima com a sua esposa, no seu momento de intimidade, se tocasse o rádio Nextel, ele tinha que parar para atender. A palavra do seu superior é suprema. Ele tem que parar e atender na hora e dizer, sim, senhor, bispo. Sim, senhor, agora que se ele não atender, já era, meu amigo. Ele é chamado de... a palavra esculachado, desculpa, não quero usar essa palavra, mas é o fato. Publicamente, então, de pastor, malandro, fica de pé aí. É assim que funcionava. Então, esse rigor, essa forma de tratar os pastores, sempre foi assim. E na questão dos filhos, é a mesma coisa. Por isso que se instituiu a vasectomia. Na Igreja Universal, o pastor tem que operar, tem que fazer vasectomia. Ele é obrigado a operar. Inclusive, na África, lá em Angola, eu acompanhei o processo de Angola recente, desde 2019, quando houve em novembro um manifesto de 300 pastores atuais, pastores da Igreja Universal, não são ex-pastores. A TV Record, que inclusive é um capítulo à parte, né? Que eu tenho toda uma história para falar da Record, mas vamos por partes. A Record aqui no Brasil trouxe uma desinformação grotesca, dizendo que eram ex-pastores que estavam tomando as igrejas em Angola. Mentira, são mentirosos. Lembro disso. Mentirosos. Fizeram uma espécie de matéria dizendo que havia um motim, e não eram ex-pastores, eram pastores da Igreja Universal, angolanos, inclusive nos seus púlpitos, fazendo vídeos dizendo, nós estamos fazendo um manifesto que nós não aceitamos a evasão de divisa, que muito aconteceu na Universal, diversos crimes, inclusive a imposição de vasectomia num país onde a cultura do filho é muito mais acentuada. Lá o filho, para o angolano, é uma coisa... Eu tenho muitos amigos angolanos, então é uma cultura muito mais forte na família. E aí, para você ter uma ideia, o bispo Honorilton Gonçalves, que é um dos braços de Edir Macedo, foi condenado em Angola. Foi condenado pela justiça angolana porque ele impôs isso, chamada violência doméstica. Ele impôs isso a pastores lá. Então, a prática da vasectomia, eu já entrevistei de dezenas de casais, e no meu canal trouxe alguns, que falam isso, que a ordem é a seguinte, se você é solteiro, como eu falei agora há pouco no início, você é solteiro, né? Então,
casar, né? Tá bom. Você vai ter que operar, mano. Você tem que operar. Tem que operar. Se você quer. Para casar, tem que operar. Aí bota vários pastores, em alguns casos, segundo denúncia, até em clínicas clandestinas, nas próprias catedrais. O médico vai lá e cortam como se fosse gado. Inclusive, alguns têm problemas até hoje de. Eu já entrevistei alguns que têm problema até no deferente, nas partes, porque fizeram a vasectomia de qualquer jeito. E não é só isso. O pastor faz a vasectomia, ou a operação, e, naturalmente, eu não sou médico, mas os médicos que estão assistindo vão poder confirmar, a pessoa tem que ficar num período de repouso. Repouso? Operou hoje, amanhã tem que fazer reunião, meu caro. Tem que produzir resultado amanhã. Aí alguns saem com sequelas, questões... Eu já trouxe muitos depoimentos. Então, a vasectomia é algo que é uma tradição na Universal, é uma ordem do Edir Macedo. Tem gravações que até em Portugal, na TVI, na matéria da TVI, foi noticiado isso. É uma ordem ter vasectomia. E pior, e tem até um episódio, se me permite lembrar aqui, eu vou puxando pela memória para não ser longo, mas, por exemplo, eu lembro que eu entrevistei o líder da... Assim, quando houve esse manifesto em Angola, os pastores angolanos elegeram um pastor angolano para ser o pastor dos angolanos de lá, para ser a Igreja Universal de Angola, que a Universal jamais, a liderança brasileira jamais vai concordar com isso. Ela nunca vai colocar alguém nativo do seu país para ser líder do país. Nunca. Ela quer, sob as suas rédeas, alguém que ela possa controlar, desde que seja brasileiro. Então, quando eles elegeram um pastor lá, que é o bispo... Oh, meu pai. O bispo de Angola, o bispo, nosso querido irmão lá, quando elegeram ele, eu entrevistei ele, que já tem tanto tempo, ele contou um episódio para mim muito interessante, que na reunião de pastores, um pastor, o Gonçalves, que foi condenado, falou assim, quem fez vasectomia aí? Aí um levantou bispo, eu não fiz não, bispo. Bispo, eu não fiz, mas a minha esposa fez laqueadura. Aí o Gonçalves falou assim, não interessa, malandro. Você tem que operar, o sacrifício é teu. Aí na entrevista, Bispo Valente Luiz, um abraço, Bispo Valente Luiz, Angola, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Eu esqueci do Bispo Valente Luiz, eu vi tanta gente na cabeça. Aí o Bispo Valente Luiz falando comigo na entrevista, falou assim, Davi, eu não entendi. Na hora eu não tinha entendido. Por que se a esposa tinha feito a vasectomia, desculpa, a laqueadura, por que o pastor teria que fazer a vasectomia? Aí depois eu parei, pensei, falei, liguei para ele, depois, o senhor sabe por quê? É simples. Justamente por duas questões. Eu vou conjecturar. Primeiro é a questão do fato do pastor poder se separar a hora que tiver de separar. Porque como o pastor não progride, não cresce financeiramente lá, que a cobrança é feita, que o povo da Universal, infelizmente, é iludido, porque no Univer eles botam uma reunião de pastores que não é aquilo. Existe a reunião de pastores de verdade, que quem já foi pastor sabe que é. Eles só botam aquilo que é bonito para se ver, o espiritual, Espírito Santo. Fecha os olhos, pastores. Essa reunião é maravilhosa, coisa linda de se ver. Mas lá, quando a câmera desliga, existe uma outra reunião. E nessa outra reunião, é dessa forma que os pastores são tratados. Aí eu falei para ele assim, bispo, o pastor, quando ele não está crescendo, o que eles falam? A culpa é da tua mulher. Amigo, larga ela, ninguém já vai arrumar outra para você. Ou quando ele é um excelente arrecadador e um grande destaque na Universal, o que acontece? Ele vai por aí e por ali, nos lugares de luzes coloridas, e não vai ter o prejuízo de ter a incidência de alguém chegar assim, eu tenho um filho com você, bispo. Então, eles pensam em todo. Eu conjecturei isso para ele. Falei assim, dentro daquilo que a gente sabe, o bispo falou, realmente, Davi, você tem razão. É verdade. Então, vasectomia é algo sério para a Igreja Universal, sério. Desde uma determinação, inclusive tiveram menores de idade que fizeram vasectomia na Igreja Universal, auxiliares que foram colocados a fazer vasectomia. Até hoje, muitos não podem ser pais por causa da Universal, não puderam dar a vida.
ter uma família, mesmo depois que saíram, mas Deus é maravilhoso, meu irmão. Desde, por exemplo, eu entrevistei no meu canal alguns pastores que foram obrigados a fazer essa prática. E eu tive a graça de Deus de receber a notícia agora que alguns deles já são pais, porque fizeram a cirurgia de reversão e estão muito felizes, porque se lá dentro foi proibido eles terem família, agora eles entenderam o que é a graça de Deus e conseguiram alcançar seu objetivo, seu sonho da criança. Então, essa questão é muito séria, a questão da vasectomia na Igreja Universal, a questão do jovem, da juventude, da vasectomia, e isso aí você vai fazendo abrir porta para a gente lembrar de outros casos, mas com certeza, respondendo a sua pergunta, pastor, ele é obrigado a operar sim. Tá. Mesmo que eles negam, né? Porque a coisa, né? Nos jornais não vão falar que realmente isso é verdade, mas na prática... Se você observar os últimos processos, se a pessoa pesquisar, ela vai ver que é. Assim, pastores da Igreja Universal, alguns têm filhos, mas criança é um problema para o Edir Macedo. Qualquer pessoa que está assistindo, gente, eu tenho um Telegram, que eu falei agora, até brincando com um jornalista, eu falei assim, se o Macedo quiser tombar esse Telegram, ele vai ter que falar com o Putin. Ele vai ter que falar com o Putin para tombar o Telegram, porque tá lá, tá tudo lá. Aquilo ali não é uma montagem, não é uma IA, nem existia isso. Eu botei ali vídeos, inclusive públicos, que alguns que a Universal tirou do ar, porque ela falou que besteira que nós fizemos. Tipo assim, tira, pelo amor de Deus, tira, mas eu resgatei todos eles. Ali está 10%, não, acho que nem 10% de todo o material que eu tenho sobre eles. Mas o próprio Edir Macedo chama criança de rato. Fala que Deus não dá filho para ninguém. Foi uma conferência em Portugal, eu acho. Eu acho que essa daí de rato foi quando estava em São Paulo, antes do tempo de Salomão, que tá até de barba. De barba. Ah, sim, é outro vídeo. É outro vídeo, que é outro. Que esse aí que ele fala da criança propriamente dito, que ele diz assim, ó, os filhos nascem como ratos. Filho nasce como um rato. Primeiro ponto sobre criança, ele diz que filho nasce como um rato e que Deus não dá filho para ninguém, tá lá no vídeo. O outro, que é mais grave ainda, que eu não vou usar a palavra com A aqui, talvez para não perder o alcance do vídeo, que a mulher mata a criança no ventre, já deu para entender, né? Então, assim, o Macedo já fez um vídeo público dizendo que ele é a favor a isso. Eu sou favorável a isso, por mim não tenho problema nenhum. Eu falo com a maior naturalidade, se eu estiver pecando, peco consciente. Tipo assim, ele assume isso. Então, e tem vídeos e áudios de bastidores da Universal com pastores que ele fala, Deus mandava matar a criança na época, não tem problema nenhum. Ele tira de contexto uma questão da antiga aliança, da história bíblica de Israel, para tipo justificar coisas que acontecem na Universal hoje. Por exemplo, quer ver uma outra situação? Eu tenho uma conhecida, uma esposa de pastor, que eu não posso identificar por questões óbvias. Ela foi esposa de regional durante mais de 14 anos, de um pastor regional, que toma conta de região de igrejas. Não é um pastor comum, um pastor de região. E ela conta um episódio que ela ficou grávida da menina, ela engravidou, a menina cresceu, a igreja, beleza, relevou. Porque o esposo era um pastor que fazia o movimento, era muito carismático, uma pessoa muito boa de coração. Ele até saiu da Universal, graças a Deus, porque ele entendeu a graça de Deus e hoje prega a verdade do Evangelho. Hoje ele é um nota 10. Mas na época ele estava lá e tinha destaque. A igreja olhava ele assim porque tinha uma filha. Quando ela engravidou pela segunda vez. Não. Aí quando ela engravidou, se as pessoas não sabem, a Igreja Universal tem um plano de saúde dela. Assim como tem um hospital em São Paulo para ricos, o Hospital Moriá é do grupo da Igreja Universal, que o obreiro nem passa na porta. Mas tá lá, para artista, para gente rica, tá lá. Beleza. Quando ela engravidou do menino, um bispo chegou para ela, desde isso em depoimento que ela deu para mim. Chegou para ela e falou, e aí? Tem fé para tirar, não? Desde fé para tirar. Nem tem cabimento uma palavra com a outra. Tipo assim, fé para tirar? Desde que você está falando, tirar o bebê? Mas isso aí, por quê? Criança para eles é prejuízo. Criança para eles é um problema. Tudo que se refere a criança, se você observar, tem vários áudios do próprio Edir Macedo em reunião de pastores que as mães estão com criança, ó, leva essa criança para lá. Leva para lá, não quero falar. Leva essa criança para lá. Eu não mandei ter filho, não. Eu não quero saber de teu filho, não. Tipo assim, ele trata com muito. Ele é ríspido, trata com ignorância, porque para ele criança é um problema. Criança para ele é sinônimo de problema. Então imagine só: criança é problema, pastor com filho.
vasectomia, é tudo um bolo só. E o interessante é que tudo isso aponta Desde... para uma centralidade específica, dinheiro. É verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são treinados para pedir dinheiro no culto? Porque vocês fazem assim. Eu já vi pregadores neopentecostais, inclusive os pastores da Universal são pentecostais. E quando eles começam a pregar sobre o evangelho, eles começam com uma boa introdução, uma boa contextualização, mas na aplicação, aí eles começam a achar dinheiro do nada. Vocês são treinados para fazer esse tipo de pregação? Eu digo assim, não treinado necessariamente. Porque assim, mais uma vez eu reforço, vale muito do que está dentro da pessoa. O meu tio, para quem conhecer a história do meu tio como bispo da Universal, tem vídeo dele no YouTube, na época que a Record estava sendo comprada. Se as pessoas podem acessar o documento especial, vai ver na época da primeira sede mundial da Universal no bairro da Zona Norte, na abolição no Rio de Janeiro, onde a Universal surgiu, onde ela começou, o meu tio com a igreja lotada, e lá você observa a maneira como ele fazia para pedir o dinheiro das pessoas. Nós compreendemos que a doação no evangelho é natural, é uma coisa espontânea. Uma pessoa está congregando, na congregação, ela vai fazer sua oferta, ela vai fazer a doação, legal. É bíblico, inclusive, que ela ajude o ministério, ela contribua, que ela ajude. Está dentro da palavra isso. É natural que a pessoa se sinta compelida a fazer. Porém, os métodos que a Universal usa são métodos de coação e terror. Métodos de barganha, que é o pior, né? Você dá, o Marcelo fala muito isso, é dando que se recebe. E está errado. Primeiro porque nós não devemos ter relacionamento com ninguém por interesse. O relacionamento de amor não está quando eu faço algo para esperar receber. Pelo contrário, quando Deus entregou Jesus na cruz, no versículo áureo da Bíblia, mais importante, João 3,16 lá, quando Deus entrega Jesus, ele deu, não esperando nada de nós. O que a gente poderia oferecer a ele? Nada. Isso se chama graça. Ele deu, é um favor imerecido. Ele deu-se por amor. Então, quando a pessoa se dispõe a fazer uma ajuda, porque ela quer que a mensagem seja divulgada, ela faz porque ela entendeu a mensagem e naturalmente ela vai fazer isso. Não é porque você tem que fazer para você receber, ou porque se você não fizer, o devorador vai entrar, o diabo vai fazer. A Universal, Caio, ela tem uma campanha que é a chamada Galinha dos Ovos de Ouro, da Universal, chamada Fogueira São Israel, que você já deve ter... Com certeza você já ouviu falar, você já entrevistou, você conhece. Só que, do ponto de vista de dentro para fora, é muito mais grave. Porque a Universal é o divisor de águas para que o pastor... É difícil chamar um cara desse de pastor, porque, é como eu falo, é a intenção que vale. O camarada começou a entender. Peraí, cara, isso aqui não está dando a palavra. Eu não posso resumir o meu texto, a minha concentração, resumir a minha pregação e focá-la ou centralizá-la no dinheiro. Não posso fazer. Mas o que o pastor da Universal geralmente faz? O que geralmente é feito? É feita uma reunião na sede. Olha, o espírito é esse. Vou falar na linguagem da Universal, para quem está na Universal e quem não está, poder entender. Se coloca um pastor da Universal. Meu Deus. Porque a tonalidade você já tem. Não queria... Meu Deus do céu. Eu peço até perdão às pessoas que falam assim, Davi, você fala igualzinho. Gente, são 15 anos que eu não estou mais lá. Pelo amor de Deus. Meu pai, me poupa disso aí, gente. Não fala que eu sou igual o Macedo, não. Ele deve estar assistindo. Um abraço, tá, Macedo? Espero que esteja assistindo. Deus continue te abençoando. E é para você essa entrevista aqui. Então, vamos lá. Tá. É feito... Eu tenho que... Incorporar. Incorporar. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Gente, o bicho fala assim, o espírito é esse aqui. O espírito é esse aqui. O espírito é esse. Porque cara, isso acontece. Fala agora, entrando nesse tema, geralmente, eles perdem a sua personalidade. O pastor ele acaba absorvendo a personalidade. Pô, não. A imagem do Edir Macedo é o que eles querem. Exato. Eles querem ser igual. Tanto que eles começam a entortar muito. Você vê os vídeos... Que é ouro! Se você observar os principais bispos da Universal, todos eles ficam assim, eles se encurvam. Eles são endemoniados. Eles ficam assim, né? Eles ficam assim, meio encurvados, parece que vão, né? Aí eles ficam assim, porque eles querem ser ele, ou querem pegar o exemplo dele. Não, ele é o nosso líder.
toda a catedral da Universal, no seu escritório, tem uma foto do Macedo atrás. Todas elas têm no seu escritório, onde fica o CEO, né, da empresa. Mas o fato é esse, reúne os pastores em reunião fechada, o espírito é esse. Nós vamos falar hoje, vamos supor que seja uma campanha de Fogueira Santa. Fogueira Santa é mundial. Ela acontece 2 vezes, geralmente, né? Apesar que se fosse pelo líder atual, teria todo mês. Mas 2 vezes por ano, os pastores, os líderes, havia antigamente o chamado a alta cúpula, os 12 bispos. Não tem mais isso. Quem bota a pata final é o Macedo. Quem decide é ele. É ele que manda. Quem manda é ele. Quem manda na política da Igreja Universal é ele. Quem manda no grupo midiático é ele. Nada acontece sem ele saber. Ele nunca vai poder dizer, eu não sabia disso. Ah, como eu não sabia. Eu não estava acontecendo. Puxa vida. Porque é interessante que, enquanto o podre vai acontecendo, está dando certo, o dinheiro está entrando, depois que deu ruim, que espalhou, ou aconteceu algum vazamento, ele foi tirado do nosso meio por uma conduta imoral. Mas essa é outra conversa. Aí se reúnem e falam assim, ó, o Espírito agora, sempre na antiga aliança, é claro, né? Lógico. Vai pegar lá, vamos pegar um exemplo aí. As promessas estão lá, né? É, exato. Vamos lá para o pai da fé, que o Macedo gosta. O Macedo até acredita que é. Ele acredita que é uma espécie de Abraão reverso. Eu chamo ele de Abraão reverso. Abraão reverso, porque Abraão... Né? Abraão né? Não sacrificou Isaac, fez o sacrifício depois, né? Porque para eles Abraão sacrificou o seu melhor, o Isaac, que não fez, né? Abraão fez o sacrifício, mas... E Abraão enriqueceu. Então o Edir Macedo é o Abraão dos dias atuais. Só ele ficou bilionário e o restante não ficou nada, mas tudo bem. Então vamos lá, esteja Abraão. Abraão, o espírito vai ser Abraão. O espírito vai ser Abraão. Nós vamos falar de Abraão, da fé de Abraão. Então, aí a criatividade vai por conta dos pastores. Já sabem que é o tema de Abraão. Então, geralmente fazem um altar de pedra lá. Em cima dos altares convencionais, fazem um novo altar de pedra simbólico. Fazem um efeito de fogo lá, que agora começaram a fazer de uns anos para cá, o efeito pirotécnico lá de fogo. E a pessoa... Ela é na hora eles são assim, a Universal, ela nunca faz uma coisa imediata. Eles vão trabalhando aquilo. Eles trabalham aqui na MED. Começam a falar, se a campanha é para mês que vem, é sempre 1 mês ou 2 meses antes. O dia de entregar o voto, o dinheiro, entregar os bens é o dia tal. Mas eles vão trabalhando aqui. Começa a trabalhar, Abraão. Aí, opa, eles vão falando de outra coisa, então Abraão fez o sacrifício, ele já começa a introduzir dissimuladamente, dentro da cabeça da pessoa, a ideia de que ela tem que ser como Abraão, que no final ela tem que fazer como Abraão. Quanto mais vai chegando pertinho, mais vão intensificando, até que chega uma hora, antigamente eles davam envelopes de campanha, os envelopes. Toma um envelope, você vai passar, fecha os seus olhos, vai começar a mexer aqui na cabeça da pessoa. É tipo técnica PNL, né? Isso. Fora hipnose. Ah, tem muito, já vi isso. Fora hipnose. E na Igreja Universal também acontece. Sugestionamento, hipnose, mas seja outra conversa mais para frente. Então, assim, Fogueira Santa é isso. O pastor planta o envelope. A palavra plantar. No meio do pastor, no meio do pastor, ele diz, ó, nós vamos plantar esse envelope, essa campanha aqui. Plantar para colher no dia tal. Aí, nessa plantação, tem de tudo. Por exemplo, tem catedrais, tem lugares onde tem empresários que vão, pessoas que têm uma condição melhor, artistas. O que é feito geralmente? É feito uma reunião à parte só com eles. Para quê? Para que eles sejam levados a fazer um sacrifício que o povo comum não vai fazer. Você que é empresário, se você quer coisa grande, você não está no meio do povo comum. Você tem que fazer uma coisa diferenciada. Aí está lá naquele momento em que a pessoa pega o carro para dar, pega a casa para dar. Isso é geral. As joias que tem. Ou se ela não tem nada, você vai gerar o sacrifício. Você vai para a rua, você vai vender latinha, você vai fazer alguma coisa, você vai apresentar o teu sacrifício. Ô, Caio, a história, ela é tão grave, que tem tanto contexto, tem tanta coisa para falar para você, que eu vou citar apenas um exemplo de como que a situação é triste. Eu lembro de um rapaz que entrou em contato comigo uma vez e falou assim, Davi, meu casamento está acabando. Sabe por quê? A minha esposa, ela é da Universal, ela está grávida, ela está com o maior barrigão.
Sabe o que ela está fazendo agora, Davi? Nesse momento, ela pega coisas, eu não lembro o que era, se era doce, eu não lembro, para vender no semáforo, ou no sinal, que no Rio de Janeiro chama sinal, né, semáforo, vender um barrigão para gerar um sacrifício. Porque ela entendeu que se ela fizer o sacrifício, Deus vai responder ela. Ela vai dar e vai fazer um sacrifício financeiro, que eles chamam de sacrifício perfeito, que já é uma heresia total, porque, primeiro, que nós não somos perfeitos, e segundo, que o único sacrifício suficiente e perfeito foi feito na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus. O que ele fez foi suficiente. Nós não temos que fazer, não existe nada que possamos fazer que vá chamar a atenção de Deus. Como é que eu vou chamar a atenção de Deus com uma atitude material? Isso é um absurdo. Mas eles ensinam isso. Você tem que apresentar um sacrifício perfeito. Aí, beleza. A pessoa vai lá e faz. Pega o carro. Inclusive, teve um bispo que saiu da Universal, que você pode pesquisar, qualquer um pode pesquisar, que saiu até em matérias, né, algumas matérias na imprensa, que ele falava, pega esse carro, pega essa porcaria desse carro, desculpa a palavra, estou só repetindo, pega essa porcaria desse carro e dê, que Deus vai te dar uma Lamborghini. Quer dizer, a pessoa, na hora, quer dizer, é sacrifício perfeito ou é porcaria? Então a pessoa vai lá, pega o carro e dá. Dá o carro, dá a aliança, pega todo dia da conta bancária, pega as férias, pega o 13º e coloca. Aí, o que vai acontecer? Nada. No meio de 1000 pessoas, uma pessoa lá, acontece de ganhar uma causa na justiça, ou acontece alguma coisa que naturalmente vai acontecer. Ou então, tem os colaboradores também, de empresas ligadas à Igreja Universal que dão depoimento, mas são empresas ligadas à Igreja Universal também. Beleza. Aí a pessoa vai lá e chega para o pastor, pastor, eu quero entender, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, desde fogueira santa 2 vezes por ano, dou meu tudo, não tenho nada. E não acontece nada na minha vida. Sabe o que o pastor vai dizer? Aí veio a questão do treinamento que você me perguntou. Vai falar que falta fé. Não, você não fez o sacrifício perfeito. Você não fez perfeito. Alguma coisa estava faltando, de repente alguma mágoa. Ele vai usar a sua criatividade maligna, inspirada pelo seu líder, para dizer que a culpa é sempre de quem? Da pessoa. No final, a culpa é da pessoa. E ela vai fazer o que for. E isso aí acontece. Ela vai começar a questionar e vai falar assim, ó, você tem que ver porque essa dúvida é do diabo. Você tem que confiar. Abraão esperou tantos anos pela resposta. Então, eles se utilizam de textos isolados da Bíblia. Não existe, Caio, uma explicação com contexto. Na Universal, o pastor não vai ler a Bíblia e ensinar sobre o apóstolo Paulo. A Record está fazendo agora. No momento que nós estamos gravando, não sei quando você vai exibir, mas a Record está produzindo uma série sobre Paulo, sobre Jó, uma série sobre não sei quem. E de Bíblia não tem nada, né? Só invenção. Gente, isso é uma coisa séria e grave. Eu peço para as pessoas, não deixem de ler a Bíblia para você assistir novela da Record, porque ali, naquela novela, vai ter as inspirações ligadas ao Edir Macedo. Todo o pensamento doentio que ele tem relacionado a dinheiro, a ambição pelo poder, e fazer com que as pessoas comecem a adotar uma postura que não tem nada a ver com a palavra. Não, mas na novela está ali, ó. Olha como é que Paulo falou ali. Olha como é que falou. A pessoa não entende. Ao ponto, Caio, de ser tão absurdo, eu tive o desgosto de assistir isso. Eu não assisto Record em casa. Não assisto, claro, obviamente, por razão, mas eu assisto tudo para ter informação. Abraão falando vai arrebentar, cara. Abraão na novela falando, a frase que o Macedo fala, vai arrebentar. Aquela coisa, vai arrebentar. Abraão da novela falando, vai arrebentar. Sabe o quê? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, assim, isso é uma coisa mínima. Mas eu quero dizer no contexto geral, quando eles atribuem tudo ao diabo, tudo. Você vai ver que nas novelas, em alguns seriados como Jesus, muitos podem dizer, Davi, mas é tão legal, uma novela bíblica, poxa, e poderiam estar fazendo outra coisa. Gente, desperta, gente. Desperta, pelo amor de Deus, gente. Primeiro que a Record foi comprada com dinheiro do narcotráfico. Foi comprada com o dinheiro do narcotráfico. Foi comprada com o dinheiro de uma fogueira santa, a fogueira santa de Isaac. Pessoas foram convencidas a dar o dinheiro na época, porque o Macedo falou o seguinte, nós teremos uma emissora evangélica para pregar a palavra de Deus. 100% evangélica, de pregação 24 horas em horário nobre.
Você acredita nisso? Você que... Aí eu fico pensando, tá bom, aí o povo foi lá e ajudou, não foi suficiente. O pastor Carlos Magno de Miranda, na época, que era um dos líderes da Universal, foi para a Bolívia, denúncias que foram trazidas do Ministério Público, foram trazidas na TV Globo. Eu trouxe o pastor para o meu canal, trouxe um depoimento de 8 horas comigo. Ele foi para a Bolívia pegar dinheiro do narcotraficante, até diamantes ele trouxe. Chegou lá e falou, olha, nós temos uma missão lá na Colômbia. Falei, Bolívia, desculpa, é Colômbia, tá, pessoal? Eu me equivoquei. Vamos, ó, separaram a dedo casais, ó. Chegou lá, aqui na missão não é para abrir igreja não, gente. Nós temos uma missão de levar um dinheiro de um ex-traficante aí, mas não era nada ex. Dinheiro veio para compra da Record do narcotráfico. Quando a Record foi comprada, o falecido, saudoso Renato Suete até fala isso, que ele foi até o Macedo, bispo, graças a Deus, já tenho tudo preparado para fazer uma programação evangélica. O Macedo falou assim, Renato, você é muito bobo, Renato. Você é muito bobinho, Renato. É claro que a Record não vai ser uma emissora evangélica, vai ser uma emissora comercial. Então, hoje, como uma forma de lavagem de dinheiro, a Igreja Universal usa a Record como sua cliente. A Record é do Edir Macedo, o dinheiro da Igreja Universal entra na Record. Então, o dinheiro vai para quem? Vai para o Macedo. Então, ele usa a Record como essa forma de o dinheiro ir para ele, escola para ele. E o que ele faz? Ele injeta milhões, para não dizer bilhão, porque já entrou R$1 bilhão por ano da Igreja Universal nas madrugadas que ninguém assiste. Ninguém assiste. E qual é a justificativa? Não. É na madrugada que as pessoas estão mais sofrendo. É na madrugada que as pessoas estão querendo tirar a própria vida. Eu falo que te escuto, tá há muito tempo. Fala que eu te escuto. É muito legal eu dizer, Caio, porque depois que acaba a Fazenda... Então, a Fazenda em um canal evangélico. Exato. Não, aí aparecem as atrizes e modelos praticamente seminuas, xingando palavrões pesadíssimos. Um ambiente horrível. Aí acabou aquilo ali, entra o programa do Renato Cardoso. Inteligência e fé. É muito inteligente, Renato, acabar um programa como esse e entrar você falando. Então não tem coerência. A pessoa que pensa um pouquinho fala, peraí, a Record... Aí o que vão dizer? Qual é a justificativa? Como sempre, nós precisamos nos fazer de tolos para trazer os tolos. Nós precisamos ter um conteúdo para trazer quem não é da igreja. Mentirosos, farsantes, baixos. Isso aí é para entrar dinheiro. A Record hoje é uma emissora pior que a TV Globo. A TV Globo, quando fez as primeiras matérias, as primeiras denúncias, na época, que era taxada como uma emissora... Eu não gosto particularmente da TV Globo, claro, por razões óbvias, mas a TV Globo, quando fez o jornalismo, trazendo os podres da Igreja Universal, eles fizeram a tática. Qual é a tática que eles usaram? A tática da vitimização, da perseguição. Estamos sendo perseguidos. Inclusive, quando Edir Macedo foi preso por charlatanismo, lá na década de 90, ficou 11 dias na prisão, que eles produziram... Aquilo ali foi o troféu para ele, cara. Aquilo ali foi o troféu do Edir Macedo. Ele sendo preso, eles criaram o marketing mais fabuloso do mundo. Porque outras denominações até falam, poxa, estão prendendo o pastor Macedo, que coisa. Não, só que ninguém conhecia o que acontecia lá dentro. O próprio advogado do Edir Macedo escreveu um livro falando que naquela época ele já tinha um plano de comprar juízes. O próprio advogado, que foi responsável do setor jurídico da Igreja Universal, ele ficou espantado, falou assim, eu não acredito que vocês estão planejando fazer tal coisa. Ele já tinha um pensamento ruim desde aquela época. Então tudo aquilo ali foi um marketing. Tudo aquilo ali foi uma forma de fazer as pessoas acreditarem que estão perseguindo a igreja. Mas não era perseguição, ô Caio. Era uma notícia. Apesar da TV Globo ela ter os seus problemas, ela ter as suas podridões, que eu também não gosto da TV Globo particularmente, mas ela estava fazendo matéria jornalística. Inclusive, a jornalista Elvira Lobato, ela fez se eu não me engano, estiver enganado aqui, foi em 2009, posso estar enganado nas datas, ela trouxe uma matéria muito robusta sobre o patrimônio da Igreja Universal, as empresas ligadas a empresas offshore, lá nas Ilhas Caimã, Cable Invest Holding. Quando ela fez a matéria, o que a Igreja Universal fez?
acionou em todo o Brasil pequenas causas, 111 causas contra jornalista. Isso se chama hoje assédio judicial. Ela fez várias vezes isso, para tentar o quê? Calar, para as pessoas não buscarem conhecimento, para as pessoas não calar. Peraí, isso é uma perseguição. Aí dentro da Igreja Universal faz isso. Nós estamos sendo perseguidos, gente. Uma perseguição está sendo feita contra... Olha qual maldade. Olha a maldade que estão fazendo contra a igreja. Maldade? Recentemente, inclusive eu estou com o livro dele aqui, o livro do Gilberto Nascimento, que é um dos grandes jornalistas, é um dos profissionais da área da comunicação que conhece a Universal há muitos anos. Pode mostrar para o pessoal. Aqui, ó, me permite, dá licença. Vou mostrar aqui, ó. Não sei qual é. Aqui. Ó, esse livro aqui, gente, ele é meu amigo, uma pessoa que me conhece há muitos anos, eu conheço ele. Um abraço para o Gilberto. Ele é meu amigo pessoal e ele é um dos maiores jornalistas do Brasil hoje, renomado jornalista. Ele escreveu esse livro aqui que eu sugiro que as pessoas que querem saber a respeito das empresas, da Igreja Universal, a respeito de tudo que acontece na Universal, adquiram o livro. Eu falei com ele, ó, vou falar do teu livro quando eu for lá. Que isso? Você é meu amigo, meu irmão, não estou ganhando nada com isso. Eu falo, eu tenho prazer em divulgar a verdade. Tem muitos outros livros. Tem um livro aí do pastor Mário Justino que saiu nos bastidores do reino, ele conta a história de pessoal. Esse aqui é teu. Obrigado. É um presente, tá? Um presente para você. Feliz, vou ler. Tá? Uma pena não poder ter trazido a dedicatória dele. Tá Eu conversei ótimo. Com ele, mas não pude me encontrar, né? Na apologética, todo conteúdo. Bom, meu irmão. Então, assim, é um conteúdo importante que aí as pessoas vão poder ter a noção do que eu estou querendo dizer, apesar de que ali o Gilberto ele é muito técnico, ele traz com as empresas, traz as informações que nunca foram mencionadas. Inclusive, ele tem ele tem aí um depoimento que o Caio Fábio uma vez deu, que o Macedo falou uma coisa muito interessante na época, que quando o Caio Fábio estava bem no início, o Caio Fábio queria até que ele fizesse parte de um movimento pastoral. Aí o Macedo falou assim, Caio, comigo isso não dá certo não, Caio. Dá certo para você pesca com outro tipo de isca. E ele falou pro Caio Fábio que a isca que ele usa na pesca dele era fezes. Nossa. Eu uso fezes para pescar. E isso que Caio Fábio falou, fora o que eu sei dos bispos antigos da Universal que falaram comigo nos bastidores, eu tenho depoimento, entrevistas. Então, a questão relacionada à instituição é muito mais grave quando a gente fala a respeito dos bastidores da Universal. E essa é uma das obras, se não é a mais importante de todas que a gente tem, respeitando as demais, que eu posso sugerir às pessoas para que elas tenham informação com base em fatos jornalísticos. Inclusive, aí está falando sobre a jornalista Elvira Lobato. Ela foi processada 111 vezes, ou melhor, foram 111 processos. E qual era o objetivo da Igreja Universal? Sair processando ela nos lugares mais distantes do Brasil, para quê? Para ela não conseguir chegar, porque, se eu não me engano, na época, quando se processava uma empresa assim grande, a empresa podia escolher onde seria a audiência. E ela teria que se mover até essa cidade. Então, imagine só, ela viajando lá para o interior sei lá, um exemplo, você indo para Amazonas, para o Acre, vindo para São Paulo. Ela, coitada, ela tem que se desdobrar. Ela conseguiu, e não só isso, ela venceu todos os 111 processos. Que bom. Prova-se claramente que essas acusações todas repetidas não tinham fundamento. Eles não contestaram as informações. Eles queriam apenas que saísse da imprensa. O próprio Gilberto Nascimento, ele fez uma matéria fantástica sobre 4 anos que a Igreja Universal arrecadou, só em contas numeradas, 33 bilhões de reais. Qualquer pessoa que está assistindo agora pode pesquisar o que eu estou falando na internet agora. Dá um Google aí que você vai ver. 33 bilhões de reais em 4 anos que a Igreja Universal arrecadou, só em conta, quer dizer, débito, entrou. Imagine dinheiro vivo. Imagine dinheiro vivo. Então, só que isso aí, Caio, não aparece para os membros. Um membro de uma igreja, vou falar, de uma sede, ele não sabe quanto entra por mês. Ele vai saber o seguinte, a Universal, nós estamos inaugurando uma catedral em tal lugar. Nós estamos inaugurando tal coisa. Mas essa catedral que inaugurou, vamos fazer um exemplo aqui.
Uma catedral, tipo a Catedral de Duque de Caxias, eu não estou muito certo do valor, vou dizer um valor aproximado. Custou 15 milhões de reais. Vamos supor, eu estou fazendo um valor estimado. 33 bilhões de reais. Se você fizer uma divisão em 4 anos, você vai ver aí 33 dividido por 4, o quê? Mais ou menos o quê? Uns 9 bilhões? Mais ou menos isso? Mais ou menos. Um pouquinho menos, vai. É menos um pouquinho, né? 8 bilhões, mais ou menos isso aí. Bilhões, cara. O que é 20 milhões para 5 bilhões? Que seja mínimo, 5 bilhões. Não é nada. Eles não têm essa questão de mostrar quanto entra, quanto que é o mês da igreja. Toda a Igreja Universal, todos os pastores da Igreja Universal têm metas, tem mês da igreja, tem caderno lá, tem que bater. Agora não é mais caderno, deve ser uma coisa mais digitalizada, mas tem. Mas não tem isso, não vamos revelar para você, não mostra nada disso. Ô, Davi, fazendo uma pergunta, o dia tá chegando ao final já, é muita coisa, mas eu vou fazer algumas perguntas que são cruciais para quem tá saindo da Universal. Sim. Pastores da Universal tem meta? Tem. Tem, mas meta, por exemplo, Fogueira Santa, jornais, ingressos, por exemplo, na venda de algum filme da Universal, tem? Muito bom ter entrado nesse assunto. Tem. Tudo que acontece na Universal é por meio de cobrança. Na verdade, quando o Edir Macedo lançou aquela biografia... Nada a perder? Tudo a perder. Quem tem tudo a perder, porque é verdade. Nada a perder, na verdade, é uma história dele. Porque o início da Igreja Universal, eu só não falei isso. Quem fundou a Igreja Universal não foi o Bispo Macedo. Tu sabia? Tu sabia? Não, Não foi não. Não foi ele. Quem fundou a Igreja Universal foi o Soares. Ah, não, essa história eu conheço. Vai sair Valdemiro Santiago, Agenor Duque. Não, mas o Valdemiro ele veio um pouco depois. O R.R. Soares foi o real fundador da Ter o Igreja nome Universal. da igreja, a nomenclatura. Tipo assim, não, eles começaram. Quem começou o trabalho foi o R.R. Soares. Tanto que nas fotos oficiais do início da igreja, o R.R. Soares aparece nas fotos, o Macedo mandou tirar a foto dele. Digitalmente, tira a foto dele. Aí ele vem com aquela historinha do coreto, aí toca aquele fundozinho, ele mandou fazer um filme. O filme é hollywoodiano, o filme ele é um herói da Marvel, cara. Ele é um herói da Marvel, ele quer fazer que as pessoas... Olha assim, gente, o bispo é um herói, olha o que ele sofreu. Aí mostra ele lá como criança, chamasse de Dedinho. Ó, Dedinho! Rapaz, sabe que eu tô falando isso? Porque eu vi o filme, cara. É ruim. Meu amigo, pelo amor de Deus. Rapaz, eu tava dentro do cinema, cara. Olha, desculpa me... Tava cheio? Então, eu vou contar a história. Eu fui comprar... Eu sou um investigador. Meu dever é esse. Eu fui lá, vou comprar o ingresso do Macedo, vou me dar esse... Eu vou sofrer um pouco. Eu comprei o ingresso, cheguei lá na bilheteria, numa quinta-feira de manhã, no shopping, no Rio. Eu falei assim, oi, tudo bem? Bom dia. Eu queria ver o filme do Bispo Macedo. Ah, legal. Aí você pode escolher os lugares aqui. Quando eu vi, só pode sentar nesse lugar que está desmarcado. Eu falei, tudo isso? Tá cheio assim? E eu olhei pra fila, não tinha ninguém. Eu falei, tá todo mundo lá dentro. Aí quando eu comprei, eu entrei, falei, tá a multidão, só tá faltando eu. Quando eu entrei, não tinha ninguém no cinema. E a Record, obviamente isso foi contestado, a Record batendo sucesso de bilheteria. O filme mais visto do Brasil, mais visto não, pode ser o mais comprado, mas o mais visto não foi não. Eu tava dentro do cinema, até metade do filme entrou um ser humano, e eu com um telefone com uma pessoa ligando para Portugal. Eu falei, eu tô sozinho aqui, vendo a atuação lá dos atores lá, sozinho. Daqui a pouco começou a chegar um pessoalzinho que nitidamente eram evangelistas, pessoas da própria igreja, que se bobear, estava na 10ª vez que estavam ali, porque a ordem era essa. Era ir várias vezes no cinema para mostrar número, para quando for bater foto, ter gente lá. Então, até isso eles fraudaram. Tem pastores que me conhecem que iam na bilheteria com maletas para comprar a quantidade de ingressos. Então, existia meta para tudo, para filme. Livro, então, para você que não sabe, todos os livros da Igreja Universal, do Macedo, que a Bíblia agora tem um nome dele. Tem Bíblia do Edir Macedo? Tem. Não, desculpa, eu vou reformular minha palavra. A Bíblia do Macedo, não, a Bíblia Sagrada com as anotações. Nossa. O bispo Edir Macedo, então imagina. Deve ser muito bom, né? Com certeza, porque não era o suficiente, né? O que está na Bíblia não é suficiente, tem que ter as anotações de fé do bispo Macedo. Então, tudo isso, ele publicamente falou isso. Eu ganho direitos autorais, são 100 milhões de livros
que ele já vendeu pelo mundo, e na palavra dele que ele falou. E ele ganha direitos autorais, então ele vende para os membros da Igreja Universal e ganha direitos autorais em cima dos livros. Então, todo livro que a pessoa compra, agora eles lançaram, inacreditavelmente, a história de George Miller, falando de George Miller. Mas será que George Miller, ele fazia o que Macedo faz hoje? O criador de orfanatos? Exato, o homem da oração. Mas isso aí é demais, né? Usar o George Miller na Universal é uma... Pois é, mas é assim que eles funcionam. Eles vão botar a história de um personagem, se usar a história de Jesus. Se usa a história de Paulo agora na Record, não vão usar de George Miller. Então, eles estão pegando histórias de homens que tiveram um contexto, tiveram uma vida de oração, foram homens honestos, sinceros, que inclusive George Miller cuidou de criança, coisa que o Macedo detesta. Então, assim, quer fazer o nome. Olha o exemplo desse homem. Olha não sei o quê. Rapaz, isso é só a ponta do iceberg. Mas aí, Davi, mas a questão das metas como pastor, como que funcionava? Tipo assim, Tá, jornais. outro tinha um valor X que tinha que arrecadar mensalmente, como que é? Então, por exemplo, vai uma quantidade de livros para sua igreja. Você tem que vender aquele livro, tem que prestar contas. Então, a conta tem que ser prestada de livros, jornais, inclusive. Houve épocas, agora não tem mais, porque te bateu tanto, que o Renato Cardoso, que é o sucessor do Macedo, desculpa, é o herdeiro, ele mandou cortar. Comissão de jornal. Para fazer um exemplo mais claro, cada sede da Igreja Universal recebeu uma quantidade de jornal da gráfica da igreja. Então, esse pastor tem que vender o jornal. Você tem que é obrigado a vender o jornal. E quando você vende, dependendo da região, ele ganhava uma comissão. Tem pastores de jornal que ganhava 14 mil, 15 mil de jornal. Eu conheço pastor que ganhava só de jornal 14 mil reais, 15 mil reais. Que hoje, eu fiquei sabendo hoje, depois que eu saí antes, entrevistando 14 mil só de comissão. Então, livros, jornais, livros nem tanto. Livros eles impõem, mas o pastor não ganha nada com isso. Ele tem uma meta para bater de livros, tem que vender tantos livros aqui. Tudo lá é na base da meta. Seja para alcançar agora recentemente seguidores nas redes sociais, seja para trazer jovens, porque como eu falei no início do nosso bate-papo aqui, eles têm uma meta de trazer jovens. Renato Cardoso está fazendo vários eventos com os jovens, inclusive um chamado Help, Não Te Julgo, Te Ajudo, que é uma patifaria, porque eles não ajudam ninguém. Fora que essa frase é antibíblica, né? Exato, exatamente. Então, assim, primeiro fato é que na Igreja Universal os jovens já morreram. Eu não poderia deixar de passar essa entrevista, esse bate-papo que estamos fazendo, meu irmão, sem citar o caso mais grave que ocorreu na Igreja Universal envolvendo um jovem, que é o caso do Lucas Terra. O caso do Lucas Terra, inclusive, eu quero mandar um abraço para minha querida irmã, querida dona Marião Terra, mãe do Lucas. Recentemente eu conversei também com Terra Júnior, filho dela. Eu tenho um contato com eles há muito tempo. Eles estão há 25 anos, vai completar agora, de luta pela justiça. Porque se as pessoas não sabem, o Lucas Terra, no ano de 2001, foi violentado sexualmente e queimado vivo por pastores da Igreja Universal. E eles foram condenados em 2023, num júri popular. Mas a Igreja Universal, tem duas questões aí. No Brasil, infelizmente, eu amo muito meu país, eu gosto do meu país. Mas no Brasil, quem tem dinheiro não fica preso. Ou não vai preso, ou não fica muito tempo. Desde outro fator. Desde condenados em 2023, 21 anos de prisão, eram 3 pessoas envolvidas, o primeiro já foi preso e foi solto, que já cumpriu a sua pena, e esse trouxe os outros 2 que estavam faltando. E os outros 2 foram condenados, só que estão respondendo em liberdade. Qualquer país do mundo, eles teriam que responder presos. Mas a Universal tem os advogados muito bem pagos, é lógico, eles conseguem arrumar manobras, eu vou usar a minha palavra leiga, para manter eles soltos. Então, cada pessoa que está assistindo, pesquise o caso Lucas Terra, para você entender a crueldade da coisa. A coisa é muito grave. Inclusive, passou no Linha Direta da TV Globo. Domingos Barcelos, se eu não me engano, foi o que fez. A Igreja Universal moveu mais de 90 ações contra a TV Globo para tirar o programa do ar. Inclusive, está aí no livro do Gilberto Nascimento. Só que eles não conseguiram de novo. Porque eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Por isso que a Igreja Universal lança tal de jejum de Daniel. O jejum de Daniel é uma manobra para impedir que os membros tenham acesso ao que a gente está fazendo aqui. Tenham acesso a pesquisar, simplesmente. Não é porque eu estou falando. Vai lá e pesquisa. Vai lá, seja uma pessoa que tem interesse em saber. Mas peraí, se ele está falando a verdade,
Então deixa eu pesquisar, deixa eu perguntar. Vai lá num bispo. Não vai num pastorzinho de igreja, não. Vai num bispo. Os pastores têm meta de arrecadação? Claro que ele vai falar que não tem. Mas começa a perguntar. Como é que é aqui a igreja? Quanto que gasta? Quanto que arrecada? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço sacrifício. Então você tem direito de perguntar quanto que arrecada aqui. Vai lá e pergunta. Será que ele vai falar na sua frente? Será que ele vai dizer para você que é membro? Ele vai falar para você assim, ó, isso não interessa para você. Isso é assunto interno da igreja. Por aí você já começa a pensar. Como que não interessa a mim, que sou eu que sou eu que dou o dinheiro? Não, sou patrocinar é bom, o nome patrocinar patrocinar, eu queria usar a palavra, Não, tá ok o nome. Entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa deveria, essas questões relacionadas a... a princípio, você tinha falado sobre a questão das metas. Tem metas. Outra pergunta que você fez no final agora, desculpa, eu acabei... Não, foi exatamente sobre metas. Mas depois tem uma última pergunta que Sim, pô, não. eu acho que a gente não pode terminar sem falar isso, porque eu entendo que a Igreja Universal é uma seita, mas é pior ainda. Tem muitas práticas de meios seculares ou de outras religiões envolvidas, completamente essas práticas estão envolvidas nos cultos da Igreja Universal. Por exemplo, a ideia de usar sal grosso como afastar os demônios, o olho gordo. Então, essas práticas místicas, sincréticas, essa é a palavra, vêm de religiões pagãs. E você, como pastor, eu tenho certeza que durante os cultos você presenciou muitos rituais que não tem nada a ver com o evangelho. Sim. Tem tudo a ver com outras coisas, Sim. menos com o evangelho. Realmente, na Universal, tem essas práticas da Umbanda, Candomblé, como sal grosso? Tem? Sim. Na verdade, a coisa é bem mais profunda, né? Porque a Universal cresceu por meio disso. A figura vou usar as palavras demônio, diabo, me desculpa se for muito... Isso mesmo, não, Desculpa, se eu tiver... Tem filtro. Eu peço perdão se eu estiver usando como o meu colega dos Estados Unidos, Ricardo Costa, falava assim, não estou sendo, como é que ele fala, acadêmico. Não tem, mas eu quero ser bem claro na minha colocação, porque a Universal cresceu com a imagem do diabo. Vamos supor, o diabo, para eles, é fundamental ter o diabo. Uhum. Eles precisam do diabo. O diabo é um parceirão, é um sócio. Eles precisam da imagem do diabo porque o povo vai, por exemplo, olha só, quando meu pai conheceu a Igreja Universal há mais de 40 anos atrás, ele contou para mim o seguinte, que quando a igreja começou, qual era a ideia que se tinha da Universal? É uma igreja dos milagres, e lá bota-se a pombagira de joelho, o tranca-rua de joelho, a Maria Padilha de joelho. Então vamos lá. A minha avó foi espírita. Aí para pensar, peraí, que isso? Então, vamos lá ver. Aí chega lá, faz aquele espetáculo, aquele show, aí bota de joelho. Aí a pessoa, pastor tem autoridade. Então, aí começa-se, aí com os anos foi se aperfeiçoando a coisa. Com os anos foi se tornando uma maneira de influenciar a pessoa para que ela participe das campanhas. Tipo assim, vamos trazer na prática. Demônio, o que você vai fazer com aqueles que não estão no voto? O que você vai fazer? Vou matar. Não sei, tá vendo aí? Diga, tá amarrado. Estenda a mão para cá. Então, esse movimento faz com que a pessoa se sinta... Ela acaba sendo levada a fazer algo... Compulsiva, né? Isso, exato. Então, ela vê aquilo ali, para ela fica assustada. Ela não leu na Bíblia, talvez, que Jesus disse que muitos diriam, Senhor, em teu nome... fizemos, vamos supor, vamos fazer uma suposição que sejam demônios, que desde absolutamente nada. Em Lucas 10, Jesus mandou 70 que expulsaram demônios e depois, no meio deles, ali, mais à frente, ele chama de Pedro, que nem convertido era. Então, o fato de ter, do meu ponto de vista, na minha visão, o demônio se submeter, se for o demônio, não quer dizer que o pastor seja o santo ou abençoado, não. As pessoas não leem a Bíblia. Elas não entendem que isso não quer dizer absolutamente nada. Para o reino de Deus não é o que você faz. São os frutos da sua vida, da sua árvore. Então, elas não têm conhecimento bíblico. Elas querem ver o espetáculo. Inclusive, dentro dos bastidores da Universal, os obreiros voluntários, eles ouvem muito isso. Obreiro, você tem que pegar um demônio, obreiro. Tipo assim, ele tem que ir preparado para a reunião de chamada libertação para a pessoa incorporar, que se a pessoa incorporou, porque ele está bem. Então isso faz parte para poder até chamar a atenção das outras pessoas. Porque se uma reunião na Universal não tiver demônio, não fria. Não fria. Mas teve um demônio lá falando, acontecendo, e o pastor entrevistando, fazendo dele uma espécie de talk show com ele, entrevistando ele. Olha, viu o que o demônio falou?
Não, tá amarrado e tal. Então isso prende, ameaça, constrange as pessoas, coloca terror nas pessoas. Muitos estão na Universal não porque estão seguindo a Cristo, não, estão porque se elas saírem, o diabo vai matar. Se elas se afastarem do braseiro, vão se apagar. Ou, enfim, tudo é relacionado a isso, ao diabo. É tudo ligado também ao Universal. Sair do Universal, vai acontecer isso e aquilo. Exato, aí acontece, exato. Então acontece as diversas criatividades. Eu mesmo já denunciei o genro do Edir Macedo fazendo um ritual com um outro pastor em São Paulo. Olha, dá até vergonha de falar. Como é que é? O passe da lua cheia. Qualquer pessoa pode pesquisar isso. Eu fiz a denúncia. Tem uma publicação deles. O passe da lua cheia. O que eles fazem? Fazem uma produção com a lua cheia. Você pode botar o lobo uivando, né? E bota a lua cheia. Aí tá lá, ó. Venha nesta sexta-feira. Aí mostra o pastor com um incensário do padre. Passando um incensário às pessoas assim. Você vai receber o passe da lua cheia. Aí pega um texto de Provérbios, se eu não estiver enganado, sobre a lua, que não tem nada a ver com isso. Eles usam isso para a pessoa falar, tá vendo? Você tem que receber o passe da lua cheia. Isso abre para tudo. Para manto, para cruz, para banho de descarrego. Aí vai abrindo. A criatividade é o que... Olha, determinados pastores são hipercriativos. Para fazer campanha, inclusive tem empresas que atuam junto com a Igreja Universal que abrem espaço para isso. O cara entra nessas empresas, às vezes, muitas delas perto de uma catedral, o pastor sair dali, o que eu vou fazer hoje? E tem aqui, ó, vamos amarrar o cortador, o envelope do cortador, hoje vai ser cortador. Aí ele vai criar alguma coisa em cima daquela campanha que ele... Não, hoje eu vou fazer a pedra do gigante, show. Vou botar a pedrinha dentro do envelope, você vai levar para casa, eu vou jogar o sal na sua empresa, vai jogar sal. Então, tudo isso faz parte da... tipo assim, trocando em miúdos, a liderança fala assim, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea. Eu quero saber do ovo. Eu quero o resultado. Não interessa. Desde no início da Igreja Universal havia muita fraude. Gente, eu não estou dizendo para vocês que estão assistindo, deixa claro só uma coisa aqui, que milagres não aconteçam, que a graça de Deus não alcance as pessoas sinceras. Alcança. Eu não posso ser injusto dizer que dentro da Igreja Universal pessoas sinceras não recebam a graça de Deus. Eu acredito sim que as pessoas até recebam, pela sua sinceridade. E essas pessoas sinceras, é para elas que a mensagem é direcionada. Lá em Apocalipse 18 tem até uma referência, uma analogia que eu costumo fazer, quando o anjo grita, sai dela, povo meu. Sai daí para que você não seja cúmplice. Então Deus chama o seu povo. Jesus em João 10 ele fala que ele é o bom pastor e as suas ovelhas reconhecem a voz dele. Quem é sincero se identifica e sabe que eu estou falando a verdade. Pessoal, é comigo que está sendo falado. Ela não vai concordar, fazer parte disso, ela não vai ser cúmplice. Ela vai falar, peraí, se até então estava financiando algo que eu estou vendo agora, que não tem nada a ver com o evangelho, então não vou ficar mais aqui, vou congregar numa igreja cristocêntrica, num trabalho que seja genuinamente cristão, que eu possa ter acesso ao pastor, que não seja uma coisa assim, tipo, ele está lá, eu estou aqui, que o pastor é uma espécie de sacerdote espiritual, está tudo errado. O pregador, a pessoa tem acesso a ele, é aquele que cuida da pessoa. Então, eu digo, a graça vai alcançar a pessoa em onde ela estiver. Muitos aprenderam na Igreja Universal o seguinte, não, foi aqui que eu fui salvo. Foi aqui que eu encontrei a verdade. Não, meu irmão, você não foi salvo por causa da Igreja Universal. Se você encontrou a verdade em Cristo, seja grato somente a Cristo. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Então, eu falo isso porque a pessoa pode dizer assim, então quer dizer que na Universal não aconteça nada? Não, vai acontecer pela sinceridade. Mas o contexto, o que o pastor e o bispo ensinam não está dentro do parâmetro bíblico. Então isso é muito importante, a pessoa tem que tomar cuidado. Você vai até aquela ritual da água, que é simples, que eles fazem nos programas. Nós temos um copo com água aqui agora e tal. Teve um bispo, tal do Márcio Carotti, está nos Estados Unidos. Tudo bem, Márcio? Tá gostando, Márcio? Tá gostando? Então é para você também. O Márcio Carotti fez um vídeo público falando assim, não fala que eu te escuto, né? Falou assim, você que está nos acompanhando agora, você diz assim, não tem água aqui, o que você tem é pinga, o que você tem é cachaça, pega aí, quer dizer, você entendeu? Então,
perde a noção. Aí começa a falar um monte de abobrinha e as pessoas vão, amém, bispo. Tá ligado? Tudo é fé, tudo é fé. Não importa o que seja. Aí entra precedente para coisas erradas. A Igreja Universal tem o seu partido político. O Partido Republicano é o partido da Igreja Universal, comandado por um bispo da Igreja Universal, que é o Marco Pereira, que inclusive teve escândalo envolvendo ele, dinheiro da Odebrecht lá, dinheiro lá. Mas seja outra conversa. O Partido Republicano é de autoridade da Igreja Universal. Por mais que o Marco Pereira tenha dito no Roda Viva que o Bispo Macedo não interfere em nada, que é uma piada ele falar isso, o Bispo Macedo é chefe dele, é superior dele. Então, em época de campanha política, obreiro da Igreja Universal, você sabe que é verdade. Para pra pensar. Quando você é reunido em todo o Brasil e o pastor, o bispo fala assim, olha gente, domingo de eleição, hein? Domingo de eleição. Vai todo mundo fazer o quê? Boca de urna. O que é boca de urna no Brasil? Boca de urna é crime. Você vai cometer um crime em nome da fé? Você vai cometer um crime em nome daquilo que você sabe que é verdade? Pare e pense. Então, o apóstolo Paulo não foi preso porque cometeu crime. Ele cometeu, e na verdade, os apóstolos foram presos porque falaram a verdade, foram honestos, pregaram a Cristo, não porque fizeram maracutaia, não porque fizeram coisas erradas. Então, cabe uma reflexão. As pessoas que estão assistindo agora, esse conteúdo é para que elas reflitam. Eu não quero que eu amo cada membro da Igreja Universal e eu oro todos os dias por eles. Eu, com certeza, não tenho o conhecimento que o pastor Caio Modesto tem, no sentido teológico, um conhecimento muito amplo, muito vasto, porém, a gente vem buscando levar as pessoas a buscar conhecimento, a pesquisar, a analisar, a colocar em balanças fiéis. Julgue, analise. Esse negócio de dizer assim, não posso julgar. Se ele está fazendo aquilo ali, eu não posso... Não, você está errado. O julgamento que a Bíblia fala é uma análise. Faça uma análise. Espera aí, vamos ver o que ele está falando. Pese as minhas palavras, pesquise. É isso que o apóstolo Paulo manda fazer lá em Tessalonicenses. Quer dizer, julgai. Veja se é bom. Peraí, vamos ver o que ele está falando. Não é eu ficar habitolado, jejum de Daniel, não posso ver televisão, não posso assistir, eu não posso ir para a rede social. Ah, você não pode? Quer dizer que você aprendeu que Daniel fez jejum de informações. É isso que você acha que Daniel fez na época. Então tá bom, você está fazendo isso? Enquanto você está sem ver televisão, se assistir uma programação qualquer que você gosta com a sua família, ou um entretenimento que você vá, os bispos estão vendo a fazenda. Os bispos, as esposas estão vendo futebol. Como eu denunciei e mostrei o vídeo de um bispo nos Estados Unidos, no jejum de Daniel, num camarote quando o Botafogo foi lá pro... Eu não acompanho futebol, pessoal. Eu nem... De Hot Clubs, né? Tava lá, ele estava lá num camarote, era 3 bispos. Eu botei o vídeo, quer dizer, o jejum de Daniel, no período em que ele deveria dizer para a pessoa se santificar, que teoricamente seria isso, estava lá no camarote. Então, gente, pesquise, leia a Bíblia, ore, procure informações de homens que têm a palavra como base da sua vida. Faça isso que você naturalmente vai, peraí, é verdade. Vai haver uma reflexão, uma conscientização. E o chamado está sendo feito. Eu sei, Caio, que muita gente não vai sair da Universal. Uhum. Natural, é muito triste dizer isso. Tem gente que fala assim, como antigamente na Igreja Romana, eu sou romano, da Igreja Romana, se vou morrer na Igreja Romana. Tem gente que fala a mesma coisa na Universal. Eu fui da Universal, você... Pois é. Ainda bem que você saiu. Glória a Deus. Estamos já no fim do podcast. Foi um prazer aqui receber esse livro, ver as histórias que aconteceram na Universal, a sua experiência, que eu acho que é marcante. A gente poderia falar aqui 10 horas de podcast tranquilamente, em vários tópicos, doutrina, experiência, etc. Mas nosso tempo é curto, mas eu louvo a Deus porque eu consegui filtrar muitas coisas, vai dar para fazer um monte de vídeo também. Maravilha. E é isso. Considerações finais, diga onde as pessoas podem te encontrar, quem você é, se tem algum projeto, algo do tipo, fique à vontade. Primeiramente, olha, eu agradeço e louvo a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho um bordão, um trabalho que eu faço, que é lindo. Se você não tem uma esperança, o ser humano sem esperança é um ser humano que está morto. E não tem nada melhor para nos trazer esperança do que saber de que a verdade vem aí. A verdade não é uma nova denúncia, não é uma nova informação, eu sou um jornalista. Só que aqui não está o jornalista da Vivieira, aqui está o pregador da Vivieira, o atalaia da Vivieira.
Aqui está aquela pessoa simples. Eu não faço questão do título de pastor, pelo contrário, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Então eu louvo a Deus por ter te dado essa oportunidade de estar com você aqui, meu irmão. Só tenho que te agradecer. E as pessoas que quiserem me conhecer, tá lá, Davi Vieira, no YouTube, você vai acessar o meu canal. É um canal com depoimentos, entrevistas, relatos diversos. Tem uma minha página no Instagram também, que é bem simples, mas está ali porque já tiraram tantas contra mim, já moveram tantas coisas para tirar contra as minhas páginas, mas está lá, eu coloco só matéria jornalística no Instagram, e no YouTube é minha opinião sincera, crítica e meu pensamento a respeito do reino de Deus. Você que está me assistindo, gente, tenha esperança. Creia, a verdade vem aí. A mensagem mais forte, mais linda que existe é essa. Um dia estaremos diante dele e tudo que nós fazemos aqui, nós teremos que prestar contas. E o nosso dever, eu creio que o dever de todo aquele que crê na verdade é divulgá-la, é anunciá-la. Não ter medo, não tenha medo não. Jesus garantiu isso, não tema aquele que pode fazer alguma coisa contra você. Davi disse, a verdade é pavês e escudo, ela vai te proteger. Se você está na verdade, você tem segurança. Então confie no Senhor e muito obrigado, Caio, pela chance. Deus abençoe. Galera, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado. Ó, não se esqueça, tá? Aqueles passos simples. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e é isso. E até o próximo podcast. Deus abençoe e até mais.